Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaisa, sou professora de redação aqui do Personal Educa e na aula de hoje a gente vai ver as características da introdução da dissertação argumentativa. Pessoal, só para a gente relembrar um pouquinho a estrutura do texto dissertativo argumentativo de vocês, né, que é o gênero pedido na redação do Enem, esse texto vai ter de 4 a 5 parágrafos, né? Sendo que o primeiro é sempre a introdução, os parágrafos do meio, desenvolvimento argumentativo e o último a conclusão, que daí é onde vocês vão apresentar a proposta de intervenção de vocês, ok? Então hoje a gente vai ver essas características da introdução. Como eu coloquei para vocês, a introdução corresponde ao primeiro parágrafo do texto. É nela que deve conter a apresentação do tema e da situação-problema. Lembrando que a redação do Enem, ela sempre vai apresentar uma situação-problema para vocês, né? Um problema social sobre o qual vocês vão ter que discorrer, argumentar. Então, é na introdução que vocês vão apresentar essa situação-problema, certo? Super importante, pessoal, a gente lembrar que na introdução não deve ter argumentação. A argumentação ela vai ficar restrita para os parágrafos ali do meio, né? O segundo e terceiro, ou do segundo ao quarto parágrafo argumentativo, né? Na introdução é só apresentação, é um parágrafo tipicamente informativo, ok? Aí, pessoal, uma das principais dificuldades, assim, né, que os alunos relatam é como fazer essa introdução, como começar meu texto. Então, eu sei como eu vou argumentar, eu sei como desenvolver esse argumento, mas eu tenho muita dificuldade na hora de começar. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de como começar essa introdução, alguns modelos de introdução. Vou passar aqui para vocês, depois a gente vai analisar em exemplos de redação nota 1000. Bom, a introdução, ela pode conter informações fazendo uma contextualização histórica, né? Então, informações históricas. Ela pode ser feita por meio de uma contextualização atual, por meio de citação de autores e de obras literárias, por meio de definição de palavras-chave ou também por apresentação de dados estatísticos. Agora, a gente vai ver os exemplos de textos, né, que contenham esses modelos aqui. Pessoal, essa primeira introdução é uma introdução de uma redação nota 1000 do Enem, do ano de 2015, cujo tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Essa candidata, ela utilizou a introdução dela, ela preferiu, né, fazer a introdução dela por meio de uma contextualização atual por meio de dados. Eu vou ler para vocês e a gente vai analisar como isso se deu. Então, a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. De acordo com o Mapa da Violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Então aqui ela está mostrando como que atualmente ainda essa violência existe e ela está comprovando isso por meio de dados, ok? Essa outra candidata que ainda do mesmo tema de 2015, persistência da violência contra a mulher, ela optou por começar o texto dela com uma citação filosófica. Então vamos ver. De acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos do cidadão sejam garantidos. Contudo, no Brasil isso não ocorre, pois em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Nesse caso, pessoal, a candidata ela trouxe, né, o conceito de corpo biológico do sociólogo Emile Durkheim e relacionou esse conceito com a questão da sociedade brasileira. Então, ela mostrou aqui na introdução pra gente o porquê que a nossa sociedade brasileira ela ainda não pode ser considerada um corpo biológico, porque ela ainda não tem porque a violência contra a mulher ainda está presente, certo? Então, é super importante que tanto na introdução, quando vocês forem utilizar, né, o modelo de introdução por citação filosófica, por citação de obras literárias,
até mesmo por contextualização histórica, que vocês façam essa retomada, tá? Então, fez a citação de um conceito filosófico, mostre como que ele vai estar em diálogo com o tema em questão e com a sociedade atual. Da mesma forma, um contexto histórico, né? Quando vocês forem trazer uma contextualização histórica, mostre como que aquele fato que aconteceu há tanto tempo atrás se relaciona com a sociedade atual, com uma problemática atual. Tudo bem? Pessoal, aqui então a gente tem um exemplo de modelo de introdução com retomada histórica, ainda sobre o tema persistência da violência contra a mulher. Então, desde o Iluminismo, já sabemos, ou deveríamos saber, que uma sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. No entanto, quando se observa a persistência da violência contra a mulher no Brasil em pleno século XXI, percebe-se que esse ideal iluminista é verificado na teoria e não desejavelmente na prática. Muitos importantes passos já foram dados na tentativa de reverter esse quadro, entretanto, para que seja conquistada uma convivência realmente democrática, hão de ser analisadas as verdadeiras causas desse mal. Então aqui foi o que eu falei para vocês ali também na citação filosófica, né? A gente tem uma retomada do pensamento iluminista aqui, e esse pensamento iluminista, ele relacionado pelo candidato ao problema atual, certo? E aí, pessoal, existe um outro tipo de modelo, né, que é a definição por palavra-chave, que é um modelo bastante utilizado e que pode ajudá-los muito, né, quando você não tem muita ideia de como começar a sua redação, você pode começar definindo alguma palavra-chave do tema, certo? A mobilidade urbana, isto é, esse aqui é um tema sobre mobilidade urbana, acabei esquecendo de comentar, isto é, as condições oferecidas pelas cidades para garantir a livre circulação de pessoas entre as suas diferentes áreas é um dos maiores desafios na atualidade, tanto para o Brasil quanto para vários outros países. O crescente número de veículos individuais promove o inchaço do trânsito, dificultando a locomoção ao longo das áreas das grandes cidades, principalmente nas regiões que concentram a maior parte dos serviços e empregos. Então aqui esse candidato ele já começou definindo o que é a mobilidade urbana e a partir disso trazendo a problemática, né? Trazendo a situação problema. Pessoal, então esses foram os exemplos que eu trouxe para vocês com relação a modelos, né, de introdução. É importante então que dessa aula vocês se lembrem que introdução é sempre o primeiro parágrafo da dissertação argumentativa, ela sempre vai apresentar o tema e a situação problema, nunca vai argumentar. E sempre, se vocês trouxerem ou uma citação ou uma referenciação histórica, sempre relacionar com o contexto, com a situação problema apresentada pelo tema da redação. É isso, pessoal, até mais!